nunca acreditei nessas coisas. Saci, curupira, mula sem cabeça. Tudo isso sempre me pareceu parte de um folclore inofensivo. Coisas que a gente ouvia de avó quando era criança, para não entrar no mato, para não brincar com fogo. Nunca levei a sério. Mas o que eu vivi naquela madrugada não foi história de avó. Foi real, foi físico. Me seguiu. E até hoje eu evito qualquer estrada de terra depois das 10 da noite. Eu sou policial militar há mais de uma década. E o interior de São Paulo é o tipo de lugar que parece tranquilo, mas não é. As estradas de terra se espalham por quilômetros, com matas fechadas, chácaras abandonadas, sítios no escuro e muito silêncio. Era minha rotina fazer o patrulhamento rural. Uma viatura, 2 policiais e horas dirigindo no meio do nada. Já encontrei de tudo por ali. Ladrão de gado, fazendeiro bêbado ameaçando a esposa, adolescente perdido no mato depois de rave. Mas o que aconteceu naquela noite não entra em relatório nenhum. Era por volta de 2 da manhã quando o rádio deu aquele chiado estranho, bem diferente do som costumeiro de comunicação. Era como se o vento tivesse atravessado a frequência. Mas logo depois veio um chamado direto. Uma mulher, no fim da estrada do bairro dos Alves, dizia que alguém estava tentando entrar no galinheiro dela, rindo, assobiando e, segundo ela, pulando num pé só. Eu e meu parceiro nos entreolhamos. A estrada dos Alves era velha, quase sem manutenção. Lama, costela de vaca, mata de cada lado, e para piorar a noite estava com uma neblina baixa, aquela neblina rasteira, branca que engole o farol. Seguimos para lá mesmo assim. Chegamos no local em 20 minutos. A casa era simples, uma daquelas de taipa antiga com varanda de cimento grosso e uma única lâmpada pendurada na frente, tremendo com o vento. A mulher que nos recebeu era seca, tinha mãos encardidas e olhos fundos, e antes mesmo de a gente perguntar qualquer coisa, ela disse: "Não adianta procurar, ele já entrou." Achei que era metáfora ou delírio. Ela apontou para o quintal. Foi lá que ele começou, no redemoinho. O tal galinheiro estava parcialmente destruído. Portinha caída, 3 galinhas mortas. O chão de terra molhado pelo sereno da madrugada. Mas o estranho foi perceber que não havia pegadas. Nenhuma marca humana, nem animal. Nada. E foi aí que notamos, ao lado do pé de jabuticaba, as folhas estavam girando em círculos, sozinhas. Era um redemoinho parado, girando devagar, como se alguém invisível estivesse ali dançando. O som não vinha do vento, vinha de dentro do giro. Um assobio longo, agudo, com um ritmo quase hipnótico. Meu parceiro apontou a lanterna. Na mesma hora, o giro parou. O silêncio que ficou depois disso foi pior, denso, quase sólido. Decidimos vasculhar a mata nos fundos da propriedade, mesmo com a senhora dizendo para deixarmos tudo quieto. Ela tremia, cruzando os braços como se segurasse a própria alma dentro do corpo. A mata era apertada, cheia de cipó e tronco baixo. Seguimos uns 20 metros para dentro. Eu tinha a lanterna e o rádio na mão, meu parceiro com a arma em punho. E de repente escutamos um barulho, como algo pulando entre os galhos. Não andando, pulando. Foco da lanterna, nada. Mas as folhas continuavam se mexendo. Uma risada. Curtinha, baixa, mas debochada. Algo riu de nós ali. Quando virei a luz para a esquerda, vimos o que parecia um vulto pequeno, com algo vermelho na cabeça, saltando para trás de um tronco. E então sumiu. Simples assim. Corremos para lá, mas ao chegar no local, só havia uma pegada na terra. Uma pegada só, pequena, fundo no solo, como se alguém tivesse pousado ali com força. Nenhum outro rastro. Voltamos à casa. A mulher nos recebeu de novo na varanda, trancando a porta imediatamente atrás da gente. "Agora vocês chamaram a atenção dele." Perguntei se era algum vizinho fazendo trote, alguma criança, algum viciado. Ela negou com a cabeça. "Isso aqui é velho. Tem mais tempo do que qualquer um de nós. Ele mora nesse mato desde antes do primeiro poste." Eu ia rir,
Mas aí ela me mostrou o que havia encontrado no quintal dias antes. Uma bota velha infantil amarrada com cipó e dentro dela um ninho de passarinho com os olhos arrancados. Ele gosta de brincar, ela disse, mas quando se sente ameaçado, ele leva embora, leva o que quiser. Naquela noite, voltamos para a base, mas o caso não terminou ali. Nos dias seguintes, coisas começaram a sumir no destacamento. Pequenas, mas sempre do lado de alguém que tinha ido naquela ocorrência. Primeiro um rádio, depois um coldre, até que uma das viaturas amanheceu com todos os pneus furados, mas os furos eram como se tivessem sido feitos com bico de ferro, em linha reta. A coisa ficou séria quando um dos soldados, o Freitas, contou que acordou com um assobio dentro do alojamento. Ele viu algo parado do lado da cama, um vulto pequeno, um só pé, e um gorro que brilhava na luz da janela. Uma semana depois, fui chamado sozinho para patrulhar um trecho da estrada que passava perto daquele sítio. Já era mais de meia-noite. Estava nublado, a estrada completamente vazia. De repente, o motor da viatura falhou. Parou do nada, luzes piscando. Tentei o rádio, morto. Olhei para frente. No feixe de luz dos faróis havia um vulto de costas, no meio da estrada, pulando num pé só. Devagar, lentamente. Eu desci, apontando a lanterna e a arma. Polícia! A figura parou, virou a cabeça devagar, mas eu nunca consegui ver o rosto. O que vi foi pior. O gorro vermelho caindo do lado da cabeça e no ombro dele um ninho de passarinho inteiro, preso com espinhos. O ser saltou para o mato e desapareceu. Sem som, sem passo, sem rastros. Desde então, eu não piso mais naquela região. Os mais velhos dizem que o Saci é uma alma da mata, um espírito antigo, travesso, mas também cruel. Ele não é só uma lenda, ele é o que sobra do que a mata perdeu. O riso dele é aviso, e o assovio é a única chance de você não ser levado também. A mulher daquele sítio sumiu semanas depois. A casa ficou vazia, os galinheiros em ruínas, o mato crescendo por cima da porta. E toda vez que passo por ali, de dia, com a janela fechada, sinto o cheiro de terra queimada e escuto, ao longe, um assobio. Nunca mais voltei à noite. E espero que você também não volte. Meu nome é Marcos. Nasci e cresci num vilarejo pequeno do interior do Paraná, onde a terra é antiga, as histórias são passadas de geração em geração e o silêncio da mata guarda segredos que poucos ousam contar. Desde criança, eu escutava as histórias do meu avô sobre o Saci Pererê, o guardião travesso e sombrio da floresta. Ele dizia que o Saci não era apenas uma criatura de brincadeira, mas algo muito mais velho e poderoso, uma força da natureza que protegia a mata, mas punia quem desrespeitava suas regras. Até aquele verão, eu nunca havia acreditado realmente. Achava que eram só lendas para assustar crianças e evitar que elas se perdessem no mato. Mas o que aconteceu naquela tarde me fez mudar completamente de ideia. Era um dia quente, seco demais. O sol castigava a terra e as plantas secas estalavam a cada passo. Eu estava indo cortar lenha para o fogão a lenha da casa, numa área da mata que poucos visitavam porque era cheia de perigos. Troncos caídos, raízes expostas e aquele riozinho raso e gelado que cortava a floresta. Era um lugar tranquilo, mas também isolado e perfeito para quem gosta de solidão. Eu tinha meu machado na mão, a mochila com água e o rádio velho para me acompanhar. A caminhada foi longa, mas eu gostava do silêncio. Só o som dos meus passos e o ocasional canto dos pássaros. Ou, pelo menos, era assim que eu achava que seria.
Quando cheguei no ponto onde ia cortar lenha, comecei a trabalhar. O machado batia no tronco com força, o som ecoava pela mata. Eu sentia o cheiro da madeira fresca, o ar seco, o calor do sol na pele. Tudo parecia normal, até que o vento parou. De repente, tudo ficou muito quieto. O canto dos pássaros cessou, os insetos sumiram e um frio cortante invadiu meu corpo. Eu olhei ao redor e notei que as folhas secas começaram a girar no chão, um redemoinho se formando lentamente, quase como se a própria natureza estivesse respirando. Foi quando eu vi. No meio do redemoinho, uma pequena figura começou a se materializar. Era difícil enxergar claramente, mas parecia um menino. Uma perna só, com um gorro vermelho brilhante, fumando um cigarro que soltava uma fumaça preta e densa. Os olhos dele eram 2 pontos brilhantes, quase hipnóticos. O rádio estalava, com vozes cortadas e ruídos estáticos que pareciam mais do que interferência. Meu coração disparou e meu corpo congelou. O menino soltou uma risada fina e aguda, que parecia ecoar dentro da minha cabeça. Era um som estranho, ao mesmo tempo divertido e ameaçador. Eu tentei falar, mas minha voz falhava. A sensação era como se o ar tivesse ficado pesado, quase impossível respirar direito. O redemoinho girava mais forte, levantando poeira, galhos secos, folhas mortas e uma fumaça escura que me fazia tossir. Eu dei alguns passos para trás, mas sentia que estava preso, cercado. De repente, o menino se aproximou mais. O sorriso dele parecia zombar de mim. Eu não sabia se estava sonhando, se era alucinação ou alguma coisa real demais. No impulso, comecei a correr, com o redemoinho atrás de mim, crescendo, engolindo tudo ao redor. Eu sentia os galhos arranhando minha pele, o chão irregular, tentando me derrubar, mas não podia parar. Corri até sair da mata, ofegante, o suor escorrendo pelo rosto. Quando olhei para trás, o redemoinho havia desaparecido. Mas minha mochila estava rasgada, a garrafa d'água que eu tinha enchido estava vazia, e no tronco do trator da fazenda, marcas finas como unhas estavam cravadas. Nos dias seguintes, os animais da fazenda ficaram inquietos. Os cães uivavam à noite, se escondiam e luzes estranhas apareciam na mata, como se alguém ou algo estivesse observando. Meu avô me disse algo que me fez entender tudo. Você mexeu com o saci sem pedir licença. Aqui sempre se respeita o que é da floresta. Desde então, sempre levo fumo para deixar no caminho como oferenda. E toda vez que o vento começa a girar estranho e aquele riso fino soa ao longe, eu sei que o saci está por perto. Ele não é só um garoto travesso. Ele é o guardião sombrio da mata. E não perdoa quem invade seu reino. Meu nome é Felipe. Cresci numa pequena cidade no interior de São Paulo, onde o mato ainda ocupa grandes espaços e a noite guarda histórias que as pessoas preferem não contar. Eu e meus 2 amigos, Lucas e André, sempre fomos curiosos e gostávamos de aventuras. Naquele verão, decidimos acampar numa área de mata fechada, perto do rio que corta a cidade. Um lugar isolado e cheio de mistérios. Todo mundo sabia que era um território evitado depois do anoitecer. Diziam que ali morava o Saci Pererê. Para nós, era só mais uma história para assustar a criança. Rimos disso. Combinamos o acampamento como desafio e diversão. Montamos as barracas, acendemos uma fogueira e a noite chegou com um céu limpo, iluminado pelas estrelas. O ar estava quente e abafado. Conversamos, rimos, até que um silêncio estranho tomou conta. Foi aí que começaram os sons. Primeiro, uma risada fina, quase como um sussurro. Depois, o barulho de folhas sendo levantadas em círculos, um vento girando onde não deveria. Olhei para os lados, a mata parecia respirar. Lucas brincou, dizendo que era o Saci querendo brincar com a gente. A risada voltou.
dessa vez mais próxima. André virou para trás, procurando a origem do som, mas não viu nada. De repente, um redemoinho de folhas e poeira começou a se formar no meio do caminho que havíamos usado para entrar na mata. Ficou maior, mais rápido. O coração acelerou. Quando olhamos de novo para o local do redemoinho, vimos uma figura pequena e ágil. Uma perna só, gorro vermelho brilhante, cigarro na boca, soltando uma fumaça escura que parecia engolir a luz ao redor. Era o Saci. Ele nos encarava, sorrindo com uma malícia que congelava o sangue. O vento cresceu, levantando galhos, folhas e poeira, envolvendo a mata num turbilhão de sons e sombras. Lucas gritou, mas a voz dele sumiu na confusão do vento. Num piscar de olhos, ele desapareceu. O silêncio voltou, pesado. Só nós dois ficamos ali, paralisados, sem saber o que fazer. Tentamos chamar, procuramos pelo caminho, mas só encontramos a mochila do Lucas caída no chão. Perto dela, um gorro vermelho, velho e gasto. Tentamos sair, mas o redemoinho continuava, como se tivesse se espalhado pela mata. O tempo perdeu sentido. Ficamos horas andando, tentando escapar daquele lugar que parecia ter se fechado ao redor da gente. Quando finalmente saímos, estávamos exaustos, machucados e aterrorizados. No dia seguinte, o corpo do Lucas foi encontrado perto do rio. Sem ferimentos, sem sinais claros de violência, mas os olhos dele estavam vazios, como se tivessem visto algo que não podiam esquecer. Desde aquela noite, ninguém mais na cidade se atreve a passar por aquela mata depois do anoitecer. E eu ainda sinto o vento girando ao meu redor. E quando fecho os olhos, ouço aquela risada fina, chamando o meu nome, me lembrando que o Saci está lá, esperando. Ele não é só uma lenda, ele é real. E não esquece quem invade seu território. Meu nome é Arlindo. Tenho 47 anos e sou caseiro de um sítio em Goiás, numa região mais afastada, onde o mato ainda é grosso, os vizinhos são longe e o tempo corre diferente. Não sou homem de muito estudo, mas conheço a terra, as luas, os ventos. E também aprendi, do jeito mais duro, que tem coisa nesse mundo que não se explica, só se respeita. Essa história aconteceu há uns 4 anos, no fim do mês de agosto, em plena seca. Sabe aquele tempo que parece que tudo está querendo pegar fogo? Que o chão racha, os sapos somem e até as árvores ficam quietas? Era assim. O patrão tinha me pedido para limpar o fundo do terreno, um pedaço de mata baixa, meio esquecido, cheio de galhos, folhas secas, umas moitas crescidas onde ninguém ia fazer a tempo. Queria que eu ateasse fogo ali antes das chuvas voltarem. Eu não gosto de mexer com fogo, ainda mais naquela parte do sítio que sempre foi esquisita. Mas trabalho é trabalho, né? Fui de manhã, com calma, derrubei o grosso dos galhos, empilhei tudo. À tarde, peguei fósforo, um pouco de álcool e fui terminar o serviço. O céu estava limpo, o ar seco demais. A gente sente quando o mato está nervoso. E aquele dia estava assim. A chama pegou fácil. Acendi em 3 pontos e fui controlando, como sempre fiz. Mas o fogo não se comportou como devia. Logo que comecei, o vento apareceu. Mas não era aquele vento que vem do campo, largo, forte. Era um vento girado, desses que fazem redemoinho pequeno, que levanta folha seca e gira no mesmo lugar. Só que ele não ia embora. Ficou ali, rodando em volta de mim. Depois se afastava e voltava de novo. E com ele, começou um cheiro. Não era da queimada, era outro cheiro. Doce, denso, um cheiro de fumo queimado, como se alguém estivesse fumando cachimbo ao meu lado. E aí, juro por Deus, eu ouvi risada. Era uma risadinha fina, debochada, meio travessa, e vinha de perto. Mas não dava para ver ninguém. Parei, fiquei escutando. A risada se repetiu. Virei de uma vez, achei que fosse um bicho, algum moleque da vizinhança. Mas ali não tem criança perto. O sítio mais próximo fica a 2 quilômetros.
E o mato ali era denso demais para alguém se esconder sem fazer barulho. Foi aí que vi no chão a pegada. Só uma. Era uma marca de pé descalço, no barro seco, como se tivesse sido carimbada ali 1 segundo antes. E mais adiante, outra igual. Só uma perna. E mais uma, seguindo para dentro do mato. Eu congelei. Lembrei das histórias que minha avó contava quando eu era menino, da criatura de uma perna só que surgia no redemoinho, carregando um gorro vermelho e um cachimbo na boca. O Saci. Meu coração disparou. Pensei em correr, mas o vento aumentou. O fogo que queimava baixinho de repente soprou alto, subiu as chamas, mas ao mesmo tempo foi apagando, como se tivesse levado um banho de areia. E então eu vi. No meio da fumaça surgiu a figura. Pequeno, não devia ter nem 1,5 m. A pele era preta, como carvão molhado. Estava com um gorro vermelho bem firme na cabeça e um cachimbo aceso, soltando uma fumaça grossa, quase azulada. Ele olhou para mim, riu de novo e levantou a mão. E na mão dele estavam as minhas chales. O molho de chaves da minha casa, do galpão, do poço, tudo. Ele balançou no ar e falou: "Quer de volta?" A voz era esquisita, como se saísse meio engasgada com fumaça, mas dava para entender. Antes que eu respondesse, ele girou no ar com uma velocidade absurda e desapareceu. Só ficou o redemoinho girando e uma risada que se afastava como um eco dentro da mata. Corri de volta para casa. Cheguei tremendo. Os cachorros estavam agitados, latindo para o nada. As galinhas já tinham subido para o puleiro, mesmo ainda sendo dia claro. O ar estava pesado, como se tivesse eletricidade. Tentei entrar, mas a porta estava destrancada. E as chaves tinham sumido. Passei aquela noite acordado, trancado por dentro, com o facão do lado e o ouvido atento a qualquer ruído. No dia seguinte, procurei no mato, nos arredores, nada. Dormi mal, suando frio. No segundo dia, a mesma coisa. Na terceira manhã, acordei com um silêncio diferente. Era como se o sítio tivesse em suspenso. Saí para fora e vi no pé da goiabeira, a árvore que fica ao lado do fogão a lenha, minhas chaves penduradas num galinho. E bem do lado, um gorro vermelho. Era velho, rasgado em cima, manchado de terra, com um cheiro forte de fumo. Desde esse dia, nunca mais queimei nada sem antes deixar um pouco de fumo seco perto do mato e bater 3 vezes na cerca de madeira. Uma oferenda, como os antigos faziam. Você pode rir disso, muita gente ri, mas aqui no mato a gente aprende cedo. Não é só cobra que morde. Às vezes o que te pega vem rindo. E o Saci? Ele tá aí, só esperando outro bobo achar que lenda é brincadeira. Meu nome é Neuza. Tenho 62 anos e sou nascida e criada no interior do Paraná. Num povoado pequeno, daqueles com mais árvore que gente e onde todo mundo ainda se conhece pelo apelido da avó. Nunca saí daqui. Fui lavradora por boa parte da vida, depois cozinheira em escola rural e hoje, já aposentada, cuido do meu cantinho. Uma casinha de madeira reforçada, um fogão a lenha, horta no fundo e silêncio por todos os lados. Nunca fui de acreditar em lenda, mas também nunca desrespeitei, porque o mato tem dono. A gente só mora perto. A história que vou contar aconteceu há mais de 20 anos, quando meu marido, Claudemir, ainda era vivo. A gente estava reformando a parte de trás da casa. A ideia era levantar um cômodo novo, para guardar ferramentas, sacos de milho, lenha. Fizemos tudo devagar. Ele mesmo pôs a laje, uma grossa, preta, dessas que ficam nuas por muito tempo até alguém pintar. Acontece que pouco depois de terminar, o Claudemir adoeceu. Ficou de cama, uma febre que não cedia, e a obra ficou pela metade. Só levantamos as paredes e deixamos a laje ali, crua, sem reboco, sem pintura, com as bordas expostas.
Isso foi em julho, e por conta da doença, acabamos deixando quieto. Foi aí que começaram as coisas. Toda tarde, por volta das 5, eu notava algo estranho. O sol batia no quintal todo, clareava a varanda, a cerca, os pés de laranja, mas naquela laje, não. Ela escurecia diferente. Não era sombra, era uma cor morta, como se a luz fugisse dali. Eu me forçava a ignorar. Dizia que era bobagem, que o concreto estava úmido, que ia passar. Mas não passava. Na segunda semana, começaram os barulhos. Primeiro leves, estalos, rangidos, sons de bicho pequeno correndo. Depois, risadas. Sim, risadinhas, finas, de criança, sempre no fim da tarde. Às vezes às 6, outras mais tarde, quando já estava escuro. Eu saía, olhava a laje, via só a escuridão, mas sentia que tinha alguém ali. Uma noite, já depois das 8, fui trancar a janela da cozinha. A laje podia ser vista por ela, e naquele instante eu vi. Tinha uma criatura agachada no canto da laje, perto do galho da jabuticabeira que encostava no telhado. Era pequena, de pele escura, quase preta, brilhando sob o luar. Tinha um gorro vermelho na cabeça e fumava um cachimbo. A fumaça subia reta, sem vento, e os olhos brilhavam como brasa. Eu congelei. Não consegui gritar. Só fiquei olhando. Ele também me olhava. Não parecia assustado nem bravo. Parecia se divertir, como quem vê alguém tropeçando. Na manhã seguinte, fui até lá. Subi na laje com cuidado. No chão, encontrei marcas. Marcas de pé. Mas só de um. Pé descalço. E estavam frescas, como se alguém tivesse passado ali com o chão ainda úmido. Em algumas, o cimento parecia até queimado. E o cheiro, meu Deus, o cheiro! Era de fumo forte, fumo de corda queimado, misturado com alguma coisa azeda, podre. Algo que mexe com o estômago, um cheiro que não devia estar ali. Voltei tremendo. O Claudemir ainda estava de cama, e naquela noite o vento soprou tão forte que arrancou telha do galpão. O cachorro latiu para a parede por mais de 1 hora, e eu comecei a escutar coisas dentro de casa também. Objetos caindo, madeira estalando, e sempre aquela risada. Mais fina, mais próxima. Fui procurar a dona Eni, uma benzedeira antiga do vilarejo. Quando contei o que estava acontecendo, ela não me deixou nem terminar. Essa laje virou pouso, Neuza. Ele se instalou ali, disse ela com um olhar sério. O Saci gosta de lugar abandonado, de canto inacabado, e se sentiu em casa. Ela me deu um defumador de arruda, alho, folhas de goiabeira e carvão do fogão a lenha. Mandou eu acender e andar pela casa rezando. Depois, bater 3 vezes na parede da laje e dizer: "Isso aqui tem dono, vai brincar no outro canto." Fiz tudo como mandado. Na primeira noite depois disso, o tempo virou. O vento voltou mais forte. As portas bateram sozinhas, o vidro da janela estourou, o cheiro de fumo inundou a cozinha. Mas eu não recuei. À meia-noite, ouvi um baque em cima da laje. Corri até a janela e lá estava ele de novo, mas dessa vez com raiva. Me encarou por alguns segundos, os olhos faiscando. Depois sumiu num redemoinho de folhas que ficou girando por mais de 1 minuto, mesmo sem vento. Na manhã seguinte, encontrei o pé de mamão seco, queimado até a raiz.
Os ovos das galinhas estavam todos com rachaduras e o leite da vaca azedou. Claudemir, que até então estava ruim, acordou melhor. Resolveu terminar a reforma mesmo ainda fraco. Rebocamos a peça, pintamos a laje, cobrimos com telhado e nunca mais tivemos barulho, cheiro ou risada. Mas até hoje, quando o fim da tarde chega e o céu começa a escurecer, a luz bate diferente naquele canto. E se o vento gira, eu fecho a janela. Porque o Saci não é só travessura de criança. Ele é dono do que é deixado de lado, e onde falta respeito, sobra visita.